Carlo Cauti, hoje conosco. Seja muito bem-vindo. Cauti, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui a repercussão também, Piotr mencionou, do ministro Barroso, presidente do Supremo, que também comentou o caso da Débora dos Santos hoje, numa aula inaugural para alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Barroso declarou que os brasileiros passaram da indignação à pena em relação à prisão da cabeleireira. Aspas para o ministro. O Brasil tem a característica que, na hora em que os episódios acontecem, as pessoas têm uma indignação profunda. E depois, na medida em que o tempo passa, elas vão ficando com pena. Nós fomos da indignação à pena. Fecha aspas. Barroso também afirmou o seguinte, aspas, porém, a não punição desse episódio pode fazer parecer que na próxima eleição alguém pode pregar a derrubada do governo eleito e pode invadir prédios públicos. Não é bom para o país que prevaleça esse tipo de visão. Ninguém gosta de punir, mas a punição é inevitável. É um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e que, além disso, praticou dano qualificado com uma pichação de um muro. Temos que admitir os fatos, tá? Não foi uma simples pichação. Fecho aspas para o ministro Luiz Roberto Barroso, que comentou o caso hoje. Cauti, boa noite. O que ele não menciona é que a frase que foi escrita na Estátua da Justiça era dele, né? Perdeu o mané, foi ele que citou, não foi uma invenção da Débora. Muito boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, mestre Alexandre Garcia, boa noite ao nosso público. A raiva que o Barroso demonstra nessas frases, e que claramente são frases inqualificáveis, é porque a frase que foi pichada, foi escrita na estátua, foi pronunciada por ele, basicamente desdenhando um protesto de brasileiros indignados em Nova York. Tratou aqueles brasileiros como as piores pessoas do mundo e, obviamente, isso criou o quê? Indignação na população. Então, o que indigna, ministro Barroso, é o comportamento de um Supremo Tribunal Federal que interferiu nas eleições de 2022, que atuou, que censurou para tentar facilitar a campanha eleitoral de um dos candidatos que depois se tornou presidente da República, de um Supremo Tribunal Federal que está permitindo ao governo de governar sem passar pelo Congresso na maioria das vezes, e de um Supremo que está atuando contra as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, pisoteando a Constituição, a lei, o bom senso e qualquer princípio jurídico nacional e internacional. Se qualquer desses processos do dia 8 de janeiro fosse para qualquer corte internacional de defesa dos direitos humanos, seriam anulados todos, imediatamente, só pelo fato de não ser o foro natural onde eles deveriam ser julgados. Então, do que estamos falando, ministro Barroso? Então, a questão da indignação da população brasileira, é óbvio que ninguém gosta de ver pessoas devastando prédios públicos, destruindo obras de arte ou também invadindo propriedades públicas ou os palácios na Praça dos Três Poderes. Mas também não é possível admitir como o Supremo Tribunal Federal está atuando dessa forma, mantendo uma mãe de 2 filhos 2 anos em prisão preventiva, violando toda e qualquer lei. E também é tão absurdo isso que, se a gente comparar com casos de outras criminosas que cometeram crimes muito mais graves, isso não é possível comparar isso, porque traficantes de drogas, assassinas, pessoas que fizeram crimes financeiros, sequestradoras, todas tiveram benefícios que não foram concedidos para Débora, que teria direito enquanto mãe de 2 filhos menores e sem nenhum tipo de procedimento criminal anterior. Então, a população brasileira está indignada com a atuação do Supremo Tribunal Federal, que está se comportando de forma política, está violando a lei, está evidentemente mostrando uma vontade de vingança, de revanche contra estas pessoas e, por último, está atuando de forma cronometrada com aquilo que aparece na opinião pública e nos jornais. Porque se a gente não tivesse falado da Débora e não tivesse esse batom na sua mesa, Paula, ou nas redes sociais, provavelmente a PGR não teria feito esse pedido 2 anos depois. Então é uma vergonha que a PGR demorou 2 anos para fazer aquilo que tinha que ser feito meses atrás, pelo menos após 90 dias, em 2023, após 90 dias da prisão da Débora, e somente por causa da pressão popular. Senão a Débora continuaria estando lá e as pessoas teriam esquecido dela como esqueceram nos últimos 2 anos.